Quais os primeiros sintomas da depressão? Então, quando a gente fala da depressão, a depressão nunca começa como depressão mesmo, tá? E isso é muito importante a gente conseguir entender, porque muitas vezes nós achamos que a depressão já começa como depressão. Ela não começa como depressão, ela começa primeiro, a primeira fase dela vai estar ligada à ansiedade. Só que a maior parte dos pacientes não deram por ela, ou deram por ela, mas não pararam para se tratar. Há uma diferença bem grande que eu explico isso na aula 1. O paciente ansioso e o paciente depressivo. Vou pegar aqui a Joaninha e o João para mostrar para vocês entenderem. Sim, adoro bonecos. Não, eles facilitam na hora do atendimento, principalmente atendimento online, eles facilitam, tá? Para vocês entenderem. Então, tá aqui a Joaninha e tá aqui o João. Vamos pensar assim. A Joaninha, quer dizer, esse é o João. O João, ele está passando por um processo ansioso. Ele está tendo um problema muito sério. Ele passou por ele se endividou financeiramente, abriu várias firmas, acabou falindo, agora está comprometendo o futuro escolar dos filhos, agora está comprometendo a família, e ele está passando por uma situação muito difícil. Então, toda vez que chega uma conta, ele lembra que ele já não tem condições de pagar. Ele lembra que nesse momento ele já está atolado em dívidas. Ele está vendo que o filho dele está chegando perto da data de pagar a mensalidade da escola e ele não tem condições de pagar. Então, isso está gerando para ele um estresse muito grande. Quando ele começa a se sentir cada vez mais estressado, ele não entende, mas o corpo dele começa a dar sinais. Ele vai entrar num modo de alerta. Esse alerta, cada vez que ele recebe uma carta, ele fica mais nervoso. Cada vez que ele recebe uma carta, ele fica mais nervoso. O cérebro dele registra que sempre que ele recebe uma carta, ou sempre que o carteiro vem em casa, ele fica acelerado. E entende que aquilo não é bom para ele. E o que o cérebro faz? Guarda aquilo como uma âncora de imagem, acionando a amígdala cortical, que é uma bolinha que fica aqui do ladinho, tá? Perto da pineal aqui. Tem uma de cada lado. Então, quando a amígdala registra aquilo que está perto do hipotálamo, assim que o carteiro toca, no dia seguinte, ele já começa a ter dor de barriga. Ele começa a passar mal. Ele começa a sentir que ele não está conseguindo lidar com aquilo. E aí, se ele achar que ele está em estado de sobrevivência, ele começa a ofegar. E tem a primeira crise de ansiedade. O que essa crise de ansiedade vai dizer para ele? Vamos fugir daqui, eu não consigo mais lidar com essas dívidas. Eu não consigo mais ter isso. Ou vamos lutar. A luta é normalmente o primeiro passo. Ele vai começar a querer resolver, até que ele percebe que ele não consegue. Opa, gerou um gatilho de impotência. No momento em que ele gera o gatilho de impotência, aí ele já não consegue. As pernas fraquejam, as mãos tremem, ele começa a ter espasmos, tá? Ele começa a ter palpitações nos olhos, às vezes, ele começa a ter o coração disparado, ele começa a ter vibrações tissulares. Isso, ele vai começar a entrar num processo agora de fuga. O que antes ele estava tentando enfrentar, ele não conseguiu, ele entra num processo de fuga, ele quer fugir dali, ele não está conseguindo reagir. Isso dentro do campo da ansiedade. Quando ele começa a fugir, e cada vez mais que ele começa a fugir, ele vai se isolando. Os amigos dele dizem, vamos jogar bola? E ele diz, não vou não me apetece. A família dele diz, vamos sair? E ele não tem coragem de falar que está com problemas financeiros e diz, eu não posso, eu não vou. Vamos em tal sítio? Eu prefiro não ir. Ele começa a ter crise de ansiedade enquanto dirige o carro. Ele não quer mais sair de casa. Quando ele deixa de querer fazer isso, ele entra no mesmo processo que a Joaninha. A Joaninha passou por um monte de situações desafiadoras. Talvez perdeu um filho, talvez passou por um processo de separação traumática, talvez passou por um processo de ter uma mãe extremamente opressora que não deixou a Joaninha ser quem era. A partir do momento em que ela passou por tudo isso, ela desenvolveu os mesmos aspectos que o João desenvolveu. Porém, não conseguindo lidar com aquilo, não sabendo o que estava acontecendo, só sentia o desconforto, se sentia irritada, ela começa a se isolar. Mais cedo, talvez, do que o João. E ela, quando entra no processo de isolamento, como ela não está conseguindo entender o que ela vai precisar fazer para sair daquele problema, ela começa a querer dormir mais tempo. O corpo dela fica cansado. Ela não tem forças para resolver e o corpo diz, fica em casa. Eu preciso que você fique quieta. Agora ela perde o apetite ou altera o apetite, pode passar a comer descontroladamente, como uma compulsão alimentar, ou pode perder a vontade de comer. Ela começa a entrar no que a gente chama de modo de casulo.
No modo de casulo, é como se o animal tivesse ferido. Ele não tem vontade de se alimentar, ele não tem vontade de fazer sua higiene pessoal, ele não tem vontade, não é nem vontade, ele não consegue. Ele não consegue produzir um pensamento com raciocínio simples, ele não consegue dormir o suficiente, ele tem pequenas pausas de sono. Quando o animal está ferido, vocês já viram, ele começa a dormir, logo ele acorda, desperta. Então ele não tem um sono seguido, a não ser que ele esteja numa fase de RPL, de reparação. Aí ele vai dormir horas seguidas. Tá? Então isso é o modo casulo. Para a gente entender o que fez com que o paciente entrasse em depressão, foi a mesma coisa que fez com que ele entrasse em ansiedade, mas ele não sabia que era ansiedade. Então, nós precisamos entender qual é o tipo de trauma emocional que esse paciente vivenciou, em qual altura da sua vida, e sim, a gente consegue saber a data que aconteceu esse evento, e a partir do momento em que a gente consegue encontrar no corpo a resposta desse paciente, nós conseguimos começar um trabalho para restaurar esse processo que a gente chama de desobstruir os ductos emocionais, tá bom? Então, esse é o processo. Aí, os primeiros sintomas da depressão é o isolamento, é a sensação de que eu não quero mais estar junto com quem eu estava, isso em questões emocionais, porque eu prefiro ficar quieto. Outras coisas que vão acontecer, se for gatilho de perda, vai trazer enxaqueca, porque a enxaqueca me obriga a pensar, principalmente se for perda intelectual, eu fui rebaixada no meu trabalho, a minha família está me abaixando. Então, começa a ter essa perda intelectual e isso me gera processos de enxaqueca. Ah, eu não consigo acender a luz. Por quê que não consegue acender a luz? Porque se eu acender a luz, eu vou ter que encarar os problemas, enxergar os problemas. E eu estou numa fase de casulo. Eu estou numa fase de querer fugir dos problemas. Eu estou querendo sobreviver. Por isso, um paciente depressivo entra em processo de sobrevivência, tá bom?